Olá, tudo bem? Sou César e hoje venho apresentar um assunto muito importante, que seria cookies. Caso vocês queiram baixar o código-fonte da aula, o código-fonte estará disponível para baixar através do link que está na descrição do vídeo. Vamos ver agora cookies. Não é o cookie lá de comer, e sim aqui relacionado ao PHP. Cookie são informações que os sites armazenam ou salvam em seu navegador. Então, provavelmente no seu navegador tem muitos sites já salvaram cookies. Então, se eles já salvaram cookies dentro do teu site, do teu navegador, então ele tem a função de espiar. Então, ele pode espiar sua vida através de cookies. Então, eles são criados, abertos e criados e finalizados no computador do usuário. Isto é, eles estão salvos no seu computador. Então, os cookies eu consigo salvar no seu computador, no seu navegador. Agora, para que serve o tal do cookie? Pode ser feito de tudo. Alguns exemplos. Por exemplo, verificar se o usuário já logou no site. Então, eu consigo verificar se a pessoa já logou no site. Ou também eu posso verificar se a pessoa já votou numa determinada enquete. Então, por exemplo, eu quero que cada usuário só vote uma vez só. Como que eu vou conseguir controlar isso? Então, através do cookies. Então, eu salvo lá no navegador um cookie. Então, caso a pessoa votou, eu já salvo como sim. E a pessoa, ao tentar votar, ela não vai conseguir, porque não vai permitir que porque ela já votou. Também ele é muito utilizado em carrinho de compras. Muitas vezes, provavelmente aconteceu isso, quando você clicou em comprar num produto, colocou no carrinho de compra, não fez login, não fez nada, simplesmente clicou para comprar e foi para o carrinho de compra. Lá no carrinho de compra, quando você chegou, você desistiu da compra, fechou o navegador e saiu do computador. E posteriormente voltou, 2 horas depois, um dia depois, quando voltou no carrinho de compra, estava o produto lá. Como que ele sabe que você que colocou o produto no carrinho de compra? Como que ele sabe? Porque ele salvou dentro de um cookie. Quando você colocou no carrinho de compra, o próprio site onde você tentou realizar a compra, ele já salvou no cookie o produto que você colocou no carrinho de compra. Agora, como que cria os cookies? Então, eu utilizo a palavra reservada setCookie para criar o cookie. Depois eu coloco o nome do cookie. Então, aqui, por exemplo, carrinho. Eu estava falando sobre carrinho de compra. Então, eu posso atribuir um nome. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, CA de carrinho. E agora o valor do cookie, que seria o produto 3. Então, eu coloquei o produto 3 no carrinho de compra. Quando eu fechei meu navegador e voltei 2 horas depois ou 2 dias depois, ainda permaneceu no carrinho. Por quê? Porque estava salvo esse tal do cookie no meu navegador. Então ficou salvo no navegador. Os cookies são muito utilizados no sistema de afiliados. O que seria afiliado? São sites que vendem produtos. Por exemplo, um site está vendendo apostilas ou, por exemplo, cursos, e quando alguém está interessado em revender, e quem revende vai ganhar uma porcentagem. Como que vai saber que foi realizado a compra foi aquele afiliado, aquele revendedor que fez a venda? Então, para saber, eu vou ter o afiliado, então o nome do cookie vai ser afiliado, e aqui o número do afiliado. Então, por exemplo, poderia ser o número 5323. Então, é o número do afiliado. Então, aqui vai estar no valor do cookie. Então, a pessoa, no momento de comprar, ao finalizar a compra, o sistema verifica cookie no navegador do cliente? Tem um cookie chamado afiliado? Tem. Qual que é o número dele? 5323. Pronto. Então, já atribuiu a compra para aquele revendedor. Então, vamos fazer agora o exemplo prático dele.
Vamos criar um novo arquivo, vamos salvar como 23, vamos escolher a extensão PHP, e agora eu vou copiar do projeto anterior a parte do HTML, vou aqui colocar cookie, já deu fome, falando em cookies, e aqui vou apagar o form e vou abrir o PHP. Abri o PHP, já finalizo o PHP, e agora aqui vou criar o cookie. Utilizo então a palavra reservada, set cookie, para criar o cookie. Então, set cookie, ok. Agora vou colocar o nome do cookie, então vou colocar ali, por exemplo, afiliado, vírgula, e agora vou colocar o número do afiliado. Então aqui, por exemplo, seria o 5323, 5323, e aqui eu coloco ponto e vírgula. Criei aqui, então coloquei o nome do cookie e o valor do cookie, ok? Ainda não estabeleci o período, então somente coloquei o nome do cookie e o valor do cookie. Agora vamos definir o tempo. Então vou colocar aqui time, então eu quero definir um determinado tempo. Por exemplo, lá se você colocou seu produto lá no carrinho de compra, por quanto tempo permanece? Ou quando um revendedor faz revenda, quanto tempo permanece o número de afiliado dele? Permanece 2 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, ou e assim por diante. Então eu coloco aqui, eu coloquei time, então quero o tempo. Eu vou colocar 3 dias aqui. Como que eu faço 3 dias? Eu coloco 3 relacionado ao dia, vezes 24 horas, vezes 360. Fechei os parênteses, ok? Então, criei aqui o cookie válido por 3 dias. Então, esse cookie vai ser válido por 3 dias. Agora, eu posso imprimir ele. Então, agora eu vou recuperar esse valor, que por enquanto eu somente criei, mas agora eu quero recuperar. Para recuperar, então eu vou pegar uma variável, então aqui, por exemplo, cifrão afiliado, eu vou colocar dentro de uma variável só para verificar, variável, e agora eu vou utilizar cifrão underline cookie maiúsculo para recuperar os dados. Entre colchetes, eu vou colocar o nome do cookie. Como que o nome do cookie ele se chama? Ele se chama afiliado. Afiliado, faltou o i, afiliado, ponto e vírgula. Agora eu só peço para imprimir eco, vamos colocar aqui, número do afiliado. Cifrão afiliado. Ponto e vírgula no final. Vamos ver se ele vai, o que ele vai apresentar. É o nosso projeto 23. Para vermos o resultado, vamos primeiro abrir aqui a configuração do navegador. Como eu havia falado, do início do curso seria utilizado o Google Chrome. Caso você esteja utilizando um outro navegador, é só ir em configurações que vai ser meio parecido. Então vamos em configurações, vamos aqui em mais configurações. Eu quero ver os cookies que eu tenho no meu navegador. Configuração de conteúdo, então aqui eu tenho privacidade, configurações de conteúdo, cookies, então aqui tenho cookies, gerenciar exceções, todos os cookies e dados de sites. Então aqui tenho todos os cookies que estão salvos no meu navegador aqui. Estamos vendo que não tem localhost, ok? Não tem.
Então, vamos executar o nosso projeto 23. PHP. Podemos ver, ó, número do afiliado. Ele não imprimiu o cookies. Por quê? Porque não estava salvo no nosso navegador. Se for antes, esse era o resultado anterior. Não tinha salvo, ok? Agora, se eu for ver agora, vamos ver, ó, localhost. Ó, ele já salvou o cookie relacionado ao localhost que havíamos criado. Vamos ver mais detalhes. Clicando nele, foi criado um link, um cookie com o chamado afiliado. Então, havíamos criado anteriormente o afiliado. Voltando aqui no código, ó, criamos um afiliado, ok? E agora, se eu clicar aqui no afiliado, olha, ele vai apresentar o nome do cookie, o valor do cookie, o domínio, aqui tá aqui a aula porque é o caminho que eu estou utilizando local, e acessível ao script, sim. Então podemos ver que ele mostra um monte de informações relacionadas ao cookies. Então por isso que eu consigo recuperar cookies de qualquer um site, que é sendo salvo aqui. Agora eu vou pegar aqui, voltar no arquivo cookies, que antes não apareceu aqui o valor do cookie, ok? Agora se eu clicar, pronto, apareceu 5323. Então já foi salvo o cookie no navegador. Então caso você não tenha apagado os cookies lá do seu navegador, veja quais são os sites que armazenaram cookies no seu navegador. Quais são os sites? Só para ter uma ideia como é muito utilizado o sistema de cookies. E além disso, nos cookies eu falei que tem hora para sair. Ó. Aqui podemos ver, ó, criado em, então aqui a data que foi criado, e quando vai finalizar. Então ele vai finalizar dia 30. Por que dia 30? Porque eu havia colocado 3 dias aqui. Agora, se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui, aqui é dia, hora. Agora, se eu colocar aqui 2, então é 2 horas vezes, então é por isso que aqui só fica 2 horas. E anteriormente ele ficava 3 dias. Então, só esse modelo diferente. Então, fizemos nessa aula cookies. Vimos a funcionalidade dele, como que ele funciona. Provavelmente, quando vocês foram ver lá configurações, lá, vocês viram onde muitos sites utilizam esses sistemas de cookies aqui. Inclusive o Google, podemos ver que aqui o Google utiliza, tem um ID canal, então está relacionado ao login que está realizado no Gmail. Então podemos ver que muitos sites utilizam os cookies. Aqui não tem para baixo mais, porque eu apaguei antes de realizar a aula, mas provavelmente no de vocês tem um monte ou vários cookies. Por isso que não é interessante salvar coisas sigilosas, porque eles são fáceis de obter, eles estão acessíveis. Vamos finalizando o nosso vídeo aqui. Só lembrando, vocês queiram baixar o código-fonte, está disponível na descrição do vídeo. E caso tenham gostado do vídeo, dê um joinha e deixe seu comentário. Até um próximo vídeo.